eu quero falar um pouco sobre retratos da graça, e a primeira mensagem, o primeiro tema da mensagem é da desgraça para a graça. E vamos ler em 2 Samuel, capítulo 9, e nem precisa colocar aqui, porque quando eu for começar a ler aqui, eu falo para vocês. Ali existe uma história de Mefibosete e Davi. Essa história ela é um retrato da graça. Por que é um retrato da graça? Porque Mefibosete, com sua família, seu pai Jonatas, seu avô Saul, eles eram reis na época, eram poderosos na época, e acabaram que, por se afastar da presença de Deus, eles também acabaram perdendo tudo. Sua família completa acabou morrendo e só sobrou Mefibosete. Teve um momento de desgraça na vida de Mefibosete, que logo que todos morreram, em guerra, a morte, a desgraça reinou naquele momento. Houve um momento que a babá de Mefibosete, ele tinha 5 anos, foi pegar ele e acabou derrubando ele. E nesse momento, queridos, para vocês entenderem um pouco a história, ele acabou caindo e ficou aleijado, paraplégico. Então ali, imagina assim, e é muito parecido com as nossas vidas, porque talvez você não tenha caído da forma que Mefibosete caiu, mas em algum momento, às vezes você veio, como a Gesa falou, minha vida inteira cristã, tive lá um privilégio de estar em tal país, em Israel. Mas às vezes na nossa vida, a minha vida não foi marcada por boas notícias, não foi marcada por coisas boas. A minha vida foi marcada por muitos momentos de desgraça, onde várias vezes a minha família caía, se afastava da presença, porque talvez nem conhecia a presença de Deus. E aí a desgraça sempre reinava, porque alguns que eu já mencionei aqui, algumas pessoas já sabem que meus pais se separaram, a minha mãe com problemas, meu pai com problemas, e isso acabava me deixando sempre na desgraça. Quando eu pensava, agora a nossa vida vai melhorar, foi aí que minha mãe errava, meu pai errava, e eu sempre estava na desgraça. Mas Deus sempre coloca pessoas na nossa vida para nos colocar novamente numa posição de honra. E foi isso que aconteceu com Mefibosete. Davi perguntou a Ziba, né? Primeiro aos seus servos, depois, tem alguém aí da casa de Jonatas que eu possa ser bom, fazer algo de bom? E aí os servos falaram, olha, não tem um cara que chama Ziba, né? Ele era servo da família. Esse cara aqui eu acho que ele vai dar uma boa resposta para nós. Foi aí que apareceu novamente Ziba. E Davi perguntou, tem alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, que eu possa fazer algo bom? E Ziba falou, tem um cara lá, tem um jovem lá que acabou indo para uma outra geografia, estava excluído em Lodebar, e ele também paraplégico, tem Mefibosete. E o lugar que Mefibosete estava, queridos, era um lugar desprezível, era um lugar que ele não era lembrado por nada, é um lugar que a posição era desprivilegiada, porque ele nasceu para ser rei, ele nasceu para cumprir um propósito, ele nasceu para ter uma posição de honra, ele era nobre. E naquele momento que Davi falou isso, já tinha passado muitos anos. Algumas histórias nos dizem que já Mefibosete tinha em torno de 20 a 25 anos. 5 anos passaram já em torno de 15 anos de reinado de Davi. Davi falou assim para Ziba, então mande-o chamar. Meu querido, parece que é do nada isso, né? Repita comigo, do nada, Davi mandou chamá-lo. E é muito parecido também com as nossas vidas. Do nada, alguém que tinha errado, a família que tinha passado por altos e baixos, do nada, algo acontece na nossa vida e que somos restaurados. E essa restauração, ela está batendo a sua porta agora. A oportunidade de você de conhecer, de sair da desgraça e conhecer a Jesus, conhecer a graça de Deus. Mas e tem pessoas que eu já conversei em discipulado que falam, não pastor, minha
minha família é tranquila. O cara parece que está falando, né, ou a pessoa que está do outro lado, falando assim, ó, eu nunca errei, está tudo certo. Nós temos um testemunho aqui, igual o Mateus Pessini, que está aqui, líder de célula também, junto com o Bramati. Está aqui o meu jovem. Uma família hoje abençoada. Mas ele contou o testemunho dele. Posso mencionar, Mateus? Drogas, um monte de rolo, um monte de problema. Que aos olhos naturais você vai olhar assim, não, esse daí não, esse daí não tem jeito, isso daí é só clínica, isso daí é só assim, só assado. E aí um cara desses ele pega e se converte, é transformado, como a vida de Mateus é transformada, para a honra e glória de Deus, é a prova que Deus ele te tira da desgraça e te coloca na graça. Amém, queridos? Então tem momentos que pessoas acham assim, mas a minha família não era como a do Mateus, não era como a do pastor Israel, mas a Bíblia nos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós não temos nada a ver com a vida de Adão. Não é, pastor? Não temos nada a ver. E eu ficava me questionando, cara, o que eu tenho a ver com Adão? E por que Jesus veio morrer no meu lugar? Porque ele também não tem culpa nenhuma. É interessante isso, né? Agora uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quantos de vocês, você que já sabe, ok, mas quantos de vocês não sabem o significado de graça? Levanta a mão. Todo mundo sabe? Quem não sabe, queridos, levanta a mão. Então vamos acabar o culto aqui? Todo mundo já sabe. Então quem sabe o significado da graça, levanta a mão. Quem sabe? Vocês estão aprendendo bastante, hein? É o culto Conquista que está ensinando isso a vocês. Então o significado da graça é um favor imerecido, né? É mais ou menos assim, ó. Você roubou, você fez algo errado e chegou o momento de uma sentença. Chegou o momento que o juiz te pegou aqui e você precisa ser sentenciado à morte. E aí no teu lugar, quem aparece? Um cara que não tem culpa nenhuma, que é Jesus. Ele falou assim, não, no lugar de Israel, que ele fez todas essas coisas, eu vou morrer pela vida dele. E aí eu vou resolver esse negócio para ele. Inclusive, se não bastasse ele já ter pegado a minha culpa, queridos, a nossa culpa, ele falou assim, inclusive vamos fazer o seguinte, eu vou morrer pela vida dele, eu vou pagar o preço pela vida dele, mas eu também vou dar algo bom para ele. A posição que eu estava, eu vou colocar ele. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, porque Ele ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Aí a nossa óptica de vida muda, a nossa vida cristã muda, porque muitas pessoas tentam se chegar a Deus, querido, de uma forma assim, eu vou dar um exemplo aqui, se você se escandalizar, daí, né, depois você conversa comigo no final do culto. Mas é pegar Rio de Janeiro, né, que tem o Cristo Redentor, né, aquele monumento, marca do Brasil, e você pegar e subir ajoelhado ali, tentando pagar uma promessa, né, para que Deus te abençoe. Ninguém aqui faz isso, você já fez, está no caminho errado. Ou você pegar aquela fitinha lá da desaparecida e colocar no braço aqui e falar, não, porque ela vai me abençoar. Não vai. Então pessoas tentam usar esses elementos, essas coisas para nos aproximar a Deus. E a diferença da religião e da graça é que a religião nós tentamos subir uma escada, né, Deus? Subir uma escada e no meio do caminho, você imagina isso, subir uma escada, no meio do caminho você tropeça e volta. Aí você, poxa, mas é difícil, né? Eu sempre caio, eu sempre tropeço. Você novamente sobe a escada, tropeça e volta ao marco zero. Mas a graça, ela te deixa na posição lá embaixo, na posição desfavorável. Ela te chama para estar junto com Davi, junto no reinado. E ela fala assim para você, para mim e para você: você não precisa subir em lugar nenhum. Você não precisa subir. Sou eu que vou descer. Foi Jesus que desceu. Ele desceu a escada e falou: não adianta, para, eu quero te ajudar. Se você conseguir entender isso, a nossa vida muda, queridos. A nossa vida muda. A nossa vida cristã muda. E você para de se esforçar e colocar uma energia em algo totalmente errado.
em algo totalmente errado. Porque o Senhor, Ele vai te colocar numa posição de destaque, uma posição de honra. E tem pessoas que às vezes não estão vivendo isso porque não conseguem cumprir o princípio. Não conseguem cumprir o princípio. Nós nos tornamos filhos, mas um filho mal educado e o bem educado, existe uma diferença, né? Quem tem filho aí vai saber entender. O filho mal educado, às vezes ele vai ter que ficar de castigo, porque ele não vai conseguir sentar à mesa num momento especial. Agora o filho bem educado, não, esse daqui está cumprindo o princípio, esse vai se sentar à mesa. É assim. Deus é graça, Deus é graça, Jesus é graça, Jesus é graça, mas também é exortação, é cuidado, é ensino. Amém? Vocês estão comigo? Então, meus queridos, a palavra de Deus nos diz que todos pecaram, todos foram destituídos da graça de Deus, mas pelo fato também de todos terem pecado, por um homem nós caímos, e por um homem nós somos recolocados nessa posição de honra. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Davi trouxe ele para o reinado, e quando Mefibosete foi chegar diante do rei, foi chegar diante de Davi, Davi já sabia o nome dele, porque as pessoas chegavam diante de um rei e já se prostravam com o rosto no chão. E Davi falou assim: Mefibosete, que bom que você está aqui. O Senhor te atraiu para esta manhã aqui, querido, e hoje Ele está te chamando. Filho, que bom que você está aqui. Você não precisa se prostrar dessa forma, eu não vou te humilhar. Você não é meu servo. A Bíblia diz que Jesus, Ele não te chama mais de servo, sabia? Às vezes você está aqui, eu servo, vai te usar o servo. Servo é escravo, querido. Ele te chama de amigo, e faz toda a diferença. Quando Jesus está te chamando de amigo, Ele está falando: não, junta aqui comigo. Aonde você for, aonde eu irei, na verdade, você vai comigo. Aonde você se assentar à mesa, você vai comer comigo. Se nós formos viajar, você vai viajar comigo. Esse é o papel de Jesus na minha vida e na sua vida. Aí se torna muito mais fácil, muito mais valioso, muito mais maravilhoso andar com Jesus. Não é pela nossa força, querido, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Você está comigo? Interessante que a palavra Davi, ela se chama amado. E Deus, quando ia tratar com Jesus, o que aconteceu? Agora eu vou perguntar para algum universitário: o que aconteceu quando Jesus se batizou? O que Deus falou a respeito de Jesus? Vocês estão aqui na frente, o pessoal é do teólogo, tem que cuidar do que eu falo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Sabe, meus queridos, o Senhor está também te chamando de filho amado, porque se você está em Cristo, Ele não olha para a limitação que o Israel tem, Ele não olha para a limitação que o Leonardo tem, Ele não olha para isso, Ele olha as vestes de Jesus, e Ele fala: esse é o meu filho amado, porque na frente de você, queridos, tem Jesus pagando alto preço, Jesus com as suas vestes branquinhas, lindas, te tornando justo, te tornando o filho amado que você deveria ser. Então nós fomos destruídos por causa do pecado, mas fomos colocados agora numa posição de honra. Mefibosete foi colocado numa posição de honra. Você está sendo colocado numa posição de honra. A vida é muito mais fácil. Para de se apresentar a Deus da forma que você acha que tem que se apresentar. Para de se apresentar a Deus com migalhas. Quando é mencionado aqui, querido, para você expressar uma palavra, para você erguer tua mão, é porque nós estamos tentando te ensinar que você é o verdadeiro sacrifício. O seu sacrifício é santo e agradável a Deus, é o teu corpo, o teu próprio corpo. Eu vou adorar a Deus aqui, e esse é o sacrifício. Eu não preciso me ajoelhar e ir daqui até em Roma. Eu não preciso colocar uma fitinha aqui e achar que Deus vai me abençoar dessa forma. Às vezes nós como cristãos estamos colocando amuletos para sermos abençoados. E eu vou escandalizar mais uma vez. Às vezes as pessoas, e aqui às vezes a gente tenta instruir de uma forma. A igreja faz, mas é um objetivo, é para que você aprenda a palavra de Deus. Esse é o objetivo. Mas tem lugares que você precisa ser 7 vezes num lugar, pastor Brasil, 7 quarta-feira, para você ser abençoado. Então quer dizer que 7 quarta-feira vai mudar a tua vida? Não vai mudar. O que vai mudar e o que já mudou foi a cruz do Calvário. Foi o que Jesus levou sobre si todas as
nossas dores, nossas enfermidades. E a Bíblia também diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, se você está assentado com Cristo, você reina e você é abençoado. Foi mencionado aqui no início, né? Quem tem sonhos, você corre atrás do sonho. Você não tem que correr atrás de nada, querido. Você tem que estar aqui, ó, em prontidão. Quando você está preparado, posicionado, as bênçãos têm que correr atrás de você. É os sonhos que têm que correr atrás de você. É o que o Senhor tem lá nos céus para você, que está já no mundo espiritual, já está disponível para você. A gente não consegue acessar porque às vezes nós não temos maturidade. E falando de maturidade, quero dar um exemplo muito simples. Você imagina ter minha filha Luísa aqui e um carro. Ela está capacitada para andar de carro, para dirigir um carro hoje, pastor? Não está capacitada. Por quê? Porque ela não tem uma idade, ela não tem uma carteira, ela não está capacitada para dirigir um carro. E às vezes é assim na nossa vida, nós não estamos capacitados para tal propósito cumprir na nossa vida, porque nós não estamos com a maturidade certa. Existe um tempo. Estava conversando com o meu amigo Landislau e nós falamos, até os 12 foi mencionado na Bíblia algumas coisas sobre Jesus. Dos 12 ao 30, ninguém mais ouviu falar de Jesus. Se existia alguma coisa, a gente não sabe. Com certeza existiu. Então esse tempo, querido, é para forjar o nosso caráter. Às vezes o lugar que Mefibosete estava, o lugar de Lodebar, o lugar desprezível, é para formar o caráter de Lodebar, de Mefibosete. Lodebar era um lugar. Às vezes você está passando por uma situação que está forjando também o seu caráter, para que você possa cumprir algo maravilhoso, um propósito de Deus na tua vida. Você está comigo, amém? Você toma posse dessa palavra? Tem algo muito interessante que fala em 2 Samuel 9,7, que quando Mefibosete se apresentou a Davi falou assim: não temas. E normalmente quando nós tentamos acessar essas coisas em Deus, nós não nos sentimos capacitados. Então a Bíblia também nos exorta para nós entrarmos na presença de Deus confiante. Olha só, Hebreus 4,16: portanto aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar no momento oportuno. Entrar com confiança é entrar entendendo algo assim, que eu vou entrar aqui porque Jesus já entrou, eu vou entrar aqui porque Jesus já fez, eu vou estar aqui porque Jesus está à frente. Isso que muda a nossa ótica como cristão, né? Estando na graça, saindo da desgraça para a graça. Nós precisamos entender, querido, que não há nada em mim e nada em você que vai, porque eu sou bonitinho, o Senhor me colocou aqui. Não, negativo. É porque eu estou disposto. Eu estou disposto, por isso que eu estou aqui. As pessoas estão aqui servindo porque elas estão dispostas. E porque estão dispostas, o Senhor faz na nossa vida. O Senhor está te chamando para algo maravilhoso, para um propósito. O Senhor está chamando você mesmo que está ocupado. Jesus chamou os discípulos, eles estavam todos ocupados. Não tinha um ali preguiçoso: não faço nada não, Jesus. Então eu nem quero conversa contigo. Jesus chamou os caras que estavam ocupados, que tinham empresa, que tinham negócio, a vida estava andando. E Jesus também está te chamando para um encontro com Ele, para algo maravilhoso. O Senhor está te colocando nas regiões celestiais, querido, para reinar. Para reinar. Não tem a ver com você, tem a ver com a obra de Cristo Jesus na cruz. Então nós saímos da desgraça e fomos para a graça. Nós estamos na graça, nós estamos com Jesus das regiões celestiais. A prova mais cabível é a minha vida, tenho certeza que a tua vida também. Se você olhar para trás, você vai ver: mas Senhor, eu nem mereço isso daqui. Mas Senhor, tudo isso. Só que muitas pessoas, querido, que às vezes não acreditavam em você, mas você está aqui. Você está tirando o teu tempo que poderia estar, sei lá, preparando a carne do churrasco de domingo, né? Mas está aqui, né? Eu sei que o culto já vai acabar. Está aqui disposto. E quando você se coloca nessa disposição, o Senhor também, Ele não faz vista grossa. As pessoas em volta começavam a olhar para Mefibosete e falar: ué, ele não tinha perna para nada. Ei, pastor, não tinha perna para nada.
Ele era um desfavorecido, e agora está sentando junto ao rei, junto com o rei. Aonde o rei vai, os caras levam ele. Meus queridos, muitas pessoas podem estar olhando para a Jet Church e falando assim: ué, eles não tinham perna para nada, mas estão construindo um grande templo, estão construindo um negócio que vai ficar um marco para Santa Catarina e para o sul do Brasil, estão construindo um grande templo, mas ele não tinha perna para nada. Ué, ele está pregando, mas ele não tinha perna para nada. Ué, ele estava ficando integral aqui nas coisas de Deus, mas ele não tinha perna para nada. Você entende, meu querido, que quando o Senhor te chama, é Ele que te sustenta. É assim, é Ele que te sustenta, é Ele que te capacita. É assim, a graça é isso, a graça é maravilhosa. Esse, meu querido, foi o primeiro ponto de vista, a primeira mensagem, da desgraça para a graça. Todos nós saímos numa posição de desgraça e hoje estamos numa posição de honra. O Senhor vai te colocar num lugar de honra, Ele já te colocou, lugar para brilhar. Então entenda o processo. Jesus poderia ter aparecido antes, cumprindo vários propósitos, mas Ele apareceu aos 30, foi batizado e aí as coisas começaram. Entenda que o tempo do teu propósito, o tempo para as coisas acontecerem na tua vida está chegando. Basta você estar disponível, entender o processo, e quando as coisas começarem, peraí, não sou eu não, é Ele. É porque dele, por Ele e para Ele. Romanos 11:36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É por causa dele. O Senhor quer fazer você brilhar. O Senhor quer fazer você brilhar. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. No teu trabalho, na tua família, o Senhor está te chamando. Ele está te chamando. Se você estava num lugar desprezível, eu quero te chamar para esse lugar da presença do Senhor. E quero convidar você a